não? Amém. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, Pai, por esse tempo, essa comunhão, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um, Pai, que se rompeu mais um dia, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nos abençoe nesse dia com trabalho, com saúde, com livramento, Pai. E te peço, Senhor, a bênção, Senhor, nesse momento, para a tua igreja ouvir a tua palavra, ser edificada. Assim, que o Espírito Santo aqui ele venha, assim, trazer clareza à tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, querendo estar com nossos ouvidos, Pai, atentos para ouvir o que o Senhor quer falar com a tua igreja. Abençoa a vida do Bruno, Pai, em nome de Jesus, que ele esteja falando mesmo do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, por esse momento, Pai amado. Abençoa a tua igreja, Pai Ipanema, a tua igreja Itaguaçu. Abençoa a igreja do Senhor, Pai, nesse mundo. Sabe, o Senhor tem cuidado, Pai, o Senhor permite certas coisas, mas o Senhor tem cuidado, Pai, da tua igreja. Obrigado em nome de teu filho, Pai. Amém. Amém. Jeremias, tá me ouvindo aí? Beleza? Tudo ok? Pode continuar aí, fica à vontade. Tá joia. Então, irmãos, Jeremias me fez uma convocação aqui essa semana, né? E eu queria compartilhar com os irmãos, na verdade, assim, chamar os irmãos para refletir sobre a palavra, né? Eu não quero aqui só falar, né? E vocês só como ouvintes, não. A gente poderia meditar junto sobre a palavra. E a palavra... Fechou o microfone, Bruno. Estranho, desativou sozinho aqui. Você está desativando o meu som aí, né? Vamos lá, irmãos. Estão me ouvindo agora? Amém. Então tá jóia. Vamos lá. Amém. Eu estava dizendo que eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos e chamar os irmãos também para refletir junto comigo sobre essa palavra, né? Que o Senhor me entregou sobre essa palavra, que é uma palavra quase inédita, tá? Uma palavra que poucos conhecem, que está 1 Samuel 17. Quem for acompanhar aí, 1 Samuel 17, eu queria compartilhar aqui esse capítulo, na verdade, ou boa parte dele. Eu vou ler alguns versículos aqui pontuais, algumas partes do capítulo, que fala sobre Davi e Golias. Pouca gente conhece, como eu falei, né? Mas eu queria que, antes da gente começar, assim, na palavra propriamente dita, os irmãos refletissem sobre essa palavra que a gente vai começar a ler, pensando assim, para a sua própria vida, né? Situações que possam estar acontecendo, algum problema que possam ter para solucionar, né? Alguma situação que a gente às vezes tem olhado para as dificuldades, né, que estamos encontrando para resolver, e que vocês possam trazer essa palavra, né, para a vida de cada um de vocês, né? Se coloquem no lugar de Davi, né? E os primeiros versículos aqui, até o
o 9, vou ler até o 9 aqui para a gente começar. Né? E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte de outro lado, e o vale estava entre eles. Então, saiu do arraial aos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Irmão, só um parênteses aqui. Eu estou lendo esses versículos. É um texto bem conhecido, mas é importante a gente se atentar aos detalhes, tá? Observem bastante os detalhes que traz esses primeiros versículos, para vocês terem a dimensão, né, para descrever bem a dimensão do problema, né? O versículo 5, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os ombros. E a haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da lança de 600 ciclos de ferro, e adiante dele ia um escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Então, irmãos, essa primeira parte aqui do capítulo, né, é importante a gente frisar o seguinte: o que eu tenho visto aqui nesse texto, que eu vi nesse texto hoje, quando eu estava lendo, é que a gente sempre focou aqui na batalha de Davi e Golias, né? Mas existem outras batalhas aqui, né? Pelo menos 2 a gente pode enumerar aqui. 2 batalhas que aconteceram aqui. E Saul, né? A gente observa, a gente vai ver mais para frente aqui que Saul, ele estava lá em sua tenda, né, com suas armas, com suas armaduras, e Davi vai marchar para a guerra, né, apenas com a funda e cheio do poder de Deus vivo. Então, assim, existe uma batalha aqui, que é a batalha pública, que nós todos conhecemos, que é a batalha de Davi e Golias, contra Golias, e uma batalha particular, né, dentro da tenda do rei. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu queria só frisar essa introdução aqui. Mas o versículo 1 aí já coloca, né, os detalhes que eu falei com os irmãos de localização, né? Se a gente for estudar a fundo, a gente vai ver lá que os filisteus estavam até localizados, né, de forma estratégica, né, para a guerra, o que aumentava a preocupação dos israelitas. Esses lugares eram ali em torno de Belém, né, que era a cidade natal de Davi. Esses vários lugares que foram citados aí ficavam num raio aí de 20, 24 quilômetros de Belém. O versículo 4 aí já descreve, né, começa a descrever o guerreiro, né, que duelaria, um guerreiro que duelaria pelo exército, né, o Golias no caso, que propunha, né, no caso ele estava propondo uma guerra, né, uma disputa, né, no lugar do exército, né, para fazer valer pelo exército todo, um guerreiro contra o outro. Quem poderia ocupar aquele lugar ali, né, segundo a palavra aí, seria o próprio Saul. E quando Saul, né, foi destacado como rei, né,
ele já era destacado assim pela sua altura, né? Então, quem poderia enfrentar ali seria o próprio Saul. Mas isso não aconteceu, né? Saul ficou lá na tenda dele, e apreensivo também, né? E continuando aos detalhes, né? Esses 6 côvados aí, cada côvado equivale a 45 centímetros e um palmo 23. Então, que daria aí um total de 2,93 m o tamanho de Golias. Realmente um gigante, para vocês verem aí, né, os detalhes do tamanho do problema que Davi ia enfrentar. Né? E vem falando também da armadura, né? Para frente, 5, 6, 7, vem falando detalhes das armaduras. Para vocês terem uma noção, os capacetes na época eram feitos de couro. O de Golias já era de bronze. Né? Para vocês verem que ele era um soldado, um guerreiro, né? Destacado. Armadura toda de bronze, coberta o corpo inteiro. Esses 5.000 ciclos 5.000 ciclos que se refere aí, o peso hoje seria o equivalente a 60 quilos, só de armadura. A ponta da lança, só a ponta da lança dele equivale a 7 quilos. Então a gente vai vendo os detalhes, do tamanho do problema, né, que Davi iria enfrentar. Certo? Por isso que eu acho importante a gente frisar esses detalhes, né? Porque, como eu disse no início, a gente precisa trazer essa palavra para as nossas vidas, né? Fazer um estudo dessa palavra pensando em nós, né? Naquilo que a gente está enfrentando. Então, a gente consegue ver por essa armadura, pelo peso, pelo tamanho de Golias, né? Como ele era um guerreiro diferenciado, né? Dentre os outros. E a partir do 9 aí, a gente vai ler aí, que Golias começa a desafiar, né? Disse mais o filisteu, né? Versículo 10. Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então estavam todos, né, temendo aquele gigante. E Davi era filho, né, de um homem, aí está falando no versículo 12, filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome é Jessé, né, filho de Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este já velho, adiantado em sua idade entre os homens. Lá no versículo 16, aqui começa a falar, né, de Davi, da casa dele, né, que ele era o mais novo, né, ele era o mais novo. E lá no capítulo 16, no versículo 16, já diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então ficaram muitos dias ali, aquela coisa de Golias enfrentando o exército, desafiando o exército e afrontando, né? Então Israel teve que ouvir isso por 40 dias, insultos de Golias, né? Esse tempo todo, alguns estudos também dizem que aconteceu porque os carros, né, os filisteus naquela época, eles tinham o melhor exército da época, né, os melhores armas, né, enfim, eram mais equipados. Então eles tinham carros de guerra que tiveram dificuldades para atravessar o desfiladeiro, que fala aí no início do capítulo. Então, o Vale do Carvalho, né? Então, alguns estudos retratam como isso, a dificuldade que teve dos carros chegarem, que demorou esse tempo todo de 40 dias, e que ficou ali, Golias, né, afrontando e insultando o povo de Israel. No capítulo 17, né, Jessé já pede para Davi, né, a levar os mantimentos para quem estava na guerra, que era costume também da época, né? E Davi, né, obedeceu, foi levar lá os mantimentos e entregou na mão
do responsável lá, né? Tem um nome próprio aqui que eu vou encontrar aqui. Capitão, né? Vamos ver aqui o versículo aqui. Então, o versículo 20 fala, então, Davi, então, levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda. Carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, onde já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Esse versículo do 22 ao 26, né? Ele foi, deixou suprimentos, com guarda responsável, e partiu em direção à guerra também. E ele ouviu as afrontas de Golias, né? E também ouviu as recompensas que teria quem o derrotasse. Então, os irmãos de Davi, quando Davi ouviu isso, os irmãos dele começaram a repreender ele ali, né? Mas quem instituiu no que falou, o versículo de 20 a 26 aqui, ó, 22 a 26. Então fala o 25 aqui, fala, ó, e diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá, e grandes riquezas lhe dará em sua filha. Grandes riquezas, e dará a sua filha, e livre a casa de seu pai Israel. E fará livre a casa de seu pai Israel. Então, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, versículo 26, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, que afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu que ia afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, o tempo todo, Davi não concordou, né, com o que estava falando Golias, né? E o tempo todo, Davi falava o quê? O exército do Deus vivo. O tempo todo, Davi referia, né, colocava Deus na situação. Se a gente vê alguns outros versículos aqui, quando mais para frente a gente vai ver que Davi conversando com Saul, e a gente vai ver que o tempo todo Davi colocando Deus na situação. O exército de Deus vivo, né, sempre colocando Deus na situação. A gente vai ver aqui o versículo 31, né, que chegou o conhecimento de Saul, né, o que Davi estava falando, né? O 30, né? E desviou-se dele para outro, né? Davi desviou-se para outro porque estavam repreendendo ele e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras, né? Que teria as recompensas e tudo mais. E ouvidas as palavras de Davi, que Davi havia falado, as anunciaram para Saul, que mandou chamá-lo. Então, aqui do versículo 32 ao 37, vamos ler aqui o 32 ao 37. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, a tomava uma ovelha do rebanho, e saía após ele e o feria, e livrava da tua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-me mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo.
Ele repete de novo: o exército de Deus vivo. O 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Então, irmãos, aqui nesses versículos de 32 a 37, começa a primeira batalha particular de Davi, né? Que eu falei lá no início, né? Saul estava vendo, né? No versículo 32 aí, no versículo 33, vendo as dificuldades de Davi, né? Que ele era moço, não tinha experiência com guerra. Então, Davi começa a primeira batalha de convencer Saul, né? E ele convicto de si, né? Convicto de si em Deus, né? Que Deus já livrou ele da garra de leão, da garra de urso, assim seria como o filisteu, né? Contra Golias. Isso deu a ele fé, né? Assim, as experiências que ele teve com Deus já contra leão, contra urso, deu para ele fé que ele venceria Golias. Aquela situação, né, retratava uma questão mais espiritual, né, a falta de fé dos israelitas naquela situação. Todo mundo estava incrédulo, estava com medo, né? Os versículos que nós lemos aí anteriormente, aí no início, fala, né, que eles estavam todos com medo, né, daquele gigante. Então, assim, era mais uma questão de fé do que uma questão militar. Então, colocando sempre Deus no meio da situação, indignado, inconformado com as afrontas e as afrontas, né, as palavras, né, de Golias, as atitudes dele ali, né, Davi pesou as dificuldades, né, dentro de uma perspectiva em Deus. E ali era a oportunidade para Deus mostrar o seu poder. Então, se a gente vê o final do versículo 26, ó, o final do versículo 26 fala, Léo, quem é, pois esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Né? Davi sempre colocando Deus na situação. E Saul olhando, né, apenas o quê? Com os olhos carnais, enxergando apenas aquilo que os olhos podiam ver. Não enxergava algo além, né, do que Deus podia fazer. Saul olhando sempre com suas próprias forças. E para os seus guerreiros, né, mais fracos, teoricamente mais fracos, né, olhando para a improvável vitória de Davi, falando que ele é pequeno, que ele é garoto, sem experiência de guerra. Até aqui, tudo bem? Tranquilo. Muito bem, pode continuar. 38 até o 40, eu vou ler aqui. E Saul vestiu a Davi suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a sua funda, mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Então aqui, né, Saul já se dá por convencido a deixar Davi ir, né? Ainda assim com armaduras, né, coisa que ele não conseguia carregar. Então, isso faz a gente lembrar do texto lá de Efésios 6, né? Que fala da armadura divina, a armadura de Deus, né? Que a gente, já é um outro texto que eu não vou ler aqui agora. Mas a armadura aqui de Saul, as armas que eles tinham, já não servia, não ia fazer diferença para Davi, né? Ele não conseguia andar com elas. Não era essa armadura que Davi precisava. Do 44 aqui, aí eles chegaram, né? Começa a batalha, né? Já no 44 já começa a segunda batalha de Davi, que é a batalha pública, né? A batalha que todo mundo conhece,
que, né, eles chegam lá, né, e tem o confronto, o Golias começa a falar de Davi, já começa a menosprezar Davi, perguntar se ele era um cão, que ele estava com um cajado de pastor e tudo mais, e fazendo aquelas afrontas. E Davi, no 44 disse mais o filisteu, né? Vem a mim e darei tua carne, as aves do céu e a besta do campo. E Davi, porém, disse, tu vens com espada, com lança e escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Então, Davi colocou aquilo realmente como uma coisa espiritual, né? E não como uma coisa militar. Colocou Deus na situação. Aqui, né, como eu falei, essa batalha de Davi, depois de Golias ter amaldiçoado e afrontado, né, aqui por toda a descrição da situação que a gente viu de Davi, a gente viu que Davi estava dependendo de Deus. Ele estava sem armadura, sem arma, contra um gigante, cheio de armadura, de espada, de lança, de escudo, com um escudeiro junto, né? Então, para vocês terem, como eu falei no início, a dimensão do problema de Davi, né? A dimensão do problema. E Davi diz o quê? Do Senhor da guerra. Ele sempre fala isso, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Aqui, quando ele fala isso, ele coloca a batalha numa perspectiva, né, correta. E do 48 ao 51, né, já diz, já retrata aí que Davi venceu, né, como a gente sabe lá, tirou a pedra, venceu Golias, os filisteus fogem, e alguns são mortos ali e tudo mais. Mas o que eu queria focar com os irmãos aqui, o texto é grande, mas é um texto que eu acho que vocês devem ler mais detalhadamente, todos os versículos, e observarem essa questão dos detalhes. Os detalhes que são retratados aqui para dimensionar o problema. O problema não era pequeno, o problema era grande. O problema tinha 2,93 m e era cheio de agravantes, né? Espadas, lanças, armadura, e tudo mais. Tudo que um grande guerreiro poderia ter, como o exército dos filisteus era o mais bem armado da época, ele tinha tudo. Tinha tudo para vencer um confronto com qualquer guerreiro. Mas Davi colocou Deus na situação. E Davi estava preparado espiritualmente. Ele estava convicto que Deus não poderia perder essa batalha, que Golias estava enfrentando, ele estava afrontando o Deus de Israel, que é o Deus do exército de Israel. É o Deus, né, o Senhor dos exércitos. O tempo todo ele fala isso. Então, ele não se amedrontou hora nenhuma. No texto, hora nenhuma, fala que Davi estava temeroso. Pelo contrário, Davi foi lá levar mantimento e quando ele ouviu as afrontas de Golias, ele ficou encorajado a enfrentar. Ele quis se colocar naquele lugar, porque ele sabia, ele tinha convicção de que Deus ia fazer por ele e ia vencer. Ele estava muito convicto. Então ele teve que passar, né, pelos irmãos dele que não deram ideia para ele, teve que convencer Saul, né? Outra pessoa ouviu ele falando, levou a Saul, teve que convencer Saul, né? Então ele foi travando batalhas ali para conseguir enfrentar Golias. Então não foi só Golias a primeira batalha dele. Então a gente precisa trazer isso para nossas vidas, né? Para saber, a gente poder tomar o exemplo de Davi, que às vezes a gente enfrenta batalhas, às vezes estamos enfrentando batalhas e a gente está focado nas barreiras que a gente está enfrentando, né? Assim como o exército de Israel estavam todos temerosos. Ninguém queria enfrentar. Ficou ali 40 dias, não apareceu ninguém para enfrentá-lo, né?
E às vezes a gente está o quê? Está com o pé atrás, a gente está preso nas dificuldades que a gente está encontrando para resolver certas situações em nossas vidas, né? E a gente precisa tomar o exemplo de Davi, né? Fundamentarmos em Deus, colocarmos, termos uma postura diante de Deus que fortaleça a nossa fé. Davi tinha experiências com Deus. Davi teve experiências de enfrentar leões e ursos. Então, aquilo para ele ali, ele, né? Tipo assim, ele ia tirar aquilo de letra. Então, Davi já tinha experiências com Deus. Então, a gente precisa ter experiências com Deus também. A gente precisa ter uma vida com Deus. Para quando chegar situações de 3 metros de altura na nossa frente, a gente não ter medo de enfrentar. A gente ter fundamento, ter experiência com Deus e enfrentar, né? Sem armadura, sem nenhum um aparato que nos dê vantagem, né? Porque a gente não pode confiar nessas vantagens de armaduras, de espadas, de lanças. Nossa confiança tem que estar em Deus, né? Nossa força tem que estar em Deus, que é o Deus dos exércitos, né? E era essa mensagem de Davi que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Se alguém quiser falar, acrescentar algo, né? Fica à vontade, tá, irmãos? Glória a Deus, Bruno. Tremenda palavra. E agora, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, Eu lembrei agora uma palavra, né? Que fala, o Senhor fala, essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha, Deus fala isso. Nós temos que entender isso. A luta, né, a peleja é do Senhor. Se nós estamos debaixo, né, do Senhorio de Jesus, se nós nos entregamos a Ele, quem cuida de nós é Ele. E muitas vezes nós esquecemos disso. E Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, tinha ciência disso, né? A vitória vinha do Senhor. A gente fica olhando muito da circunstância em todas as situações da nossa vida para enfrentar alguma situação. E tem que entender que a, a vitória, a peleja, né, a guerra é do Senhor. É Ele que vai é, derrotar o inimigo, é Ele que vai fazer. Nós realmente não somos capazes, mas no Senhor nós nos tornamos capazes. Então, que a gente toma ciência disso, né? E como você falou, tem muitas circunstâncias, tem muitas situações aí que eu vejo que a gente vai agir diferente, né? Crer no Senhor, depender dele, saber que ele vai trazer vitória, e a gente acaba se limitando, né? Não crendo, né? Achando que nós que não temos capacidade, realmente, nós não temos capacidade. Mas e a capacidade do Senhor? A capacidade do Deus dos exércitos, né? Como o Davi falou aí. Glória a Deus, tremendo, muito edificante, Bruno. Mais algum irmão quer falar aí? Fica à vontade. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo bem? Sim. sim. Assim, hoje eu queria compartilhar um versículo com os irmãos que, assim, vejo que tem mais ou menos a ver com o que o Bruno colocou aí, né? Palavra edificante, né, do Senhor, que é Efésios 4, né? Assim, eu creio que tem muito a ver, né, com a palavra a respeito de Davi. Aqui é Paulo, no caso, né, que fala sobre a unidade da fé. 4:1, Efésios 4:1 até o 8, que diz assim:
Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamada em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai, de todo o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Quando o Bruno falou aí, né, eu queria compartilhar esse versículo com os irmãos, lembrando assim, o Paulo, quando escreveu isso aqui, é uma oração, né? Ele diz assim no 1, rogo-vos eu preso do Senhor, ele estava preso, né? E aí fala que andeis digno da vocação que fosse chamado. Davi foi chamado, ele foi escolhido. E ele tinha uma vocação, né? Aí, no 2 aqui, fala com toda humildade e mansidão. Se a gente observar no texto de Davi aí que o Bruno leu, Davi tinha todas essas coisas, né? Longanimidade, suportando-vos uns aos outros, né? Mansidão. E no 3 aqui fala procurando guardar a unidade do Espírito. Quando ele fala aí que ele vai sem arma, ele cria em Deus, né? Nós vemos aqui que ele tinha uma esperança no Senhor e uma certeza do que ele estava indo fazer, que ele não estava sozinho, né? Que Deus estava ali com ele. Então é isso aí, uma palavra que o Bruno deixou muito edificante para mim. Eu tinha lido hoje esse texto aqui na intenção de compartilhar com os irmãos e vejo assim que é de Deus, né? E que nós temos que ter mesmo essa esperança, essa vocação do que nós estamos fazendo, de que nós estamos no Senhor, né? Como o Bruno falou antes, a nossa esperança é o Senhor, né? Creio eu que quando Davi foi ali, ele não esperava simplesmente vencer uma guerra. Ele tinha uma esperança enorme que o Senhor iria vencer aquela guerra, né? Para a glória de Deus. E assim, muito edificante, Bruno, a sua palavra para mim. Muito edificante mesmo. Glória a Deus. É o que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Amém? Amém. Amém, Ednilson. Semana passada, eu estive conversando com um irmão e está passando por uns problemas também. E conversando com ele colocando as situações para mim e eu falando para ele, né, ministrando, para ele ficar firme no Senhor, para ele perseverar. E o que ele podia fazer, assim, de atitudes, né, ele já tinha feito, mas que ele perseverasse em jejum e oração, porque agora a batalha era do Senhor, né? E ele bem desanimado, ele falou comigo, não, mas eu falei com ele, não, eu tenho experiência com isso e eu sei que o Senhor abençoa, o Senhor, ele agrada, né, de jejum, de oração, e você precisa perseverar nisso, você precisa entregar a batalha nas mãos do Senhor também, não vai ser só com as suas próprias forças. E ele falou para mim assim que o problema dele era bem maior que o meu, que o dele já era mais complicado, não adiantava. Então eu pude falar com ele exatamente isso, que ele não tem que olhar para o tamanho do problema dele.
Ele tem que focar no nosso Deus, né? E não é focar no problema. Às vezes a gente foca de uma maneira errada, né? O nosso foco está sendo o problema. E não em Deus, né? O nosso foco tem que ser em Deus para resolver qualquer problema, né? Então, ele disse assim, né? Que o problema dele era muito grande, então não adiantava. Eu espero, né? Eu creio que ele tenha ouvido o que eu falei com ele, né? Tenha caído no espírito dele, porque nosso foco tem que ser o nosso Deus, o tamanho do nosso Deus. Glória a Deus. Mais alguém aí quer dar um testemunho, falar alguma coisa? Palavra? Jeremias, tá me ouvindo? Sim, e Américo? E aí, eu quero compartilhar aqui uma experiência prática, né? Eu passei ontem, na verdade. Eu vindo de Vitória ontem, teve um acidente ali nas proximidades de Timbuí, né? E aí depois eu fiquei sabendo que nesse acidente lá, eu acho que ficou parada a BR lá ia ficar umas 5 horas parado lá para tirar a carreta que tombou lá. Essa é a informação que eu tive depois, né? E aí a gente teve que pegar um desvio. E logo no início do desvio, tava vindo o pessoal de moto, né? E a gente no carro perguntou esse cara como é que tava a estrada. Aí ele falou assim, olha, não vai não, porque de moto tá difícil de passar, né? Não vai não, que tá complicado. E aí, logo que esse cara falou isso, veio um outro, acho que morador da região, numa picape, e ele falou, olha, me segue que vocês me seguindo aqui, eu vou guiar vocês vão sair lá na frente, tranquilo, tá? Vai dar para passar. E esse cara falou com tanta convicção que a gente acreditou e seguiu esse cara. E eu acho que nós andamos, né, nessa estrada de chão, muita subida, descida, eu acho que uns 15 minutos. E o pessoal que estava comigo no carro começou até a duvidar do cara, né? E eu não duvidei em momento algum pela convicção que esse cara falou, né? E aí acabou que lá na frente a gente saiu realmente depois do acidente na BR. Aí o que eu quero dizer com isso, né? A palavra diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E nós temos que ter essa convicção no Senhor, que Ele vai nos guiar, né? Nos guiar para o caminho correto, né? Como Davi, né? Como o Bruno falou, ele não duvidou em momento algum que a vitória seria dele, né? E se uma pessoa fala com a gente com convicção, nós acreditamos, nós temos que nos apegar muito mais a Deus, né? Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, né? Então, é esse o exemplo que o Bruno falando aí, eu lembrei, né? Eu confiei em uma pessoa, imagine o nosso Deus, né? Então, nós não devemos duvidar em momento algum, né? Que Ele vai nos guiar para o caminho correto. É só mesmo, né, um testemunho, né, o que eu vivi ontem. Eu passei essa experiência ontem, aí o Bruno falando aí, né, ministrando a palavra, eu lembrei, fiz essa comparação. Amém? Tremendo, realmente. Se quando a gente confia no homem dá certo, imagina confiar no Senhor, né? Eu creio que muitas situações não acontecem na nossa vida por falta de fé. Nós não confiamos, não cremos na palavra, no Senhor, no poder do Senhor, né? E as coisas não acontecem, né? E acabamos jogando a culpa em outras pessoas ainda, né? Isso é o pior. Glória a Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa? Testemunho, palavra? Amém. Amados, quero aproveitar aqui e reforçar aí. Hoje eu acho que eu mandei para todos aí, né? Nós estamos no 9º dia de jejum, de 40 dias. Como eu falei, cada um escolhe a forma que quer jejuar, mas, assim, aproveite esse tempo de jejum, de oração, né? De se aproximar do Senhor, de conhecer o Senhor. Dentro dessa palavra aí do Bruno, por que Davi chegou lá e não se intimidou, aquele gigante? Porque Davi,
ele passava momentos com o Senhor. Davi, quando pastor de ovelha, ele passou vários momentos ali, teve intimidade, se aproximou do Senhor, teve tempo para se relacionar com o Senhor, teve tempo para saber que o Senhor fortalecia ele, o Senhor sustentava ele, né, enquanto o leão, enquanto o urso lá. Então, Davi conhecia o Senhor. O nosso grande erro é que a gente não conhece o Senhor. O nosso grande erro é que a gente não busca intimidade, não busca um relacionamento. Né? E esse jejum de 40 dias aí é para isso. Buscar mais intimidade, buscar mais relacionamento, né? Se aproximar do Senhor. E quando vinha a diversidade, nós estarmos firmes, né? Quando vinha a diversidade, a gente não temer saber que o nosso Deus, o Deus dos exércitos, está na nossa frente. É Ele que guerreia por nós, é Ele que luta por nós, né? O jejum e a oração são armas que o Senhor tem nos dado para enfrentar o dia a dia, as lutas, né? Vai vir diversidade, vai vir situações. Não adianta a gente achar que vai ser o mar de rosa. Cheguei no cliente hoje, ele estava lá falando, estou resolvendo um problema, o que é isso? Aquela cara de preocupado, eu falei, aqui não tem problema, porque se não tivesse falando, não teria nem graça, né? Brinquei com ele. Mas na nossa vida, nós temos que esperar os problemas, temos que esperar a dificuldade, temos que esperar os maus. Mas para quê? Para que o Senhor seja glorificado. Para quê? Para que a gente confie no Senhor, né? Né? Muitas outras batalhas. Né? Eu dou mais confiança, eu conhecer mais o Senhor, saber que o Senhor que lutava por ele. Então, volta ao Senhor. E disso, né? Que nós vamos... Jeremias, tá cortando aí muito a sua internet. Ô, Jeremias, eu ia te falar isso também, eu achei que era só comigo. Desculpa interromper, Bruno e Jeremias. Tá falhando toda hora, tá dando aquelas cortadas, você some e volta. Eu achei que era só comigo aqui. É porque a Vivo hoje está oscilando muito aqui em Nova Venécia. Será que é isso? Eu estou aqui no Matheus e dessa internet não está muito boa aqui no hotel. Mas amém. Deus vai ministrar o coração de cada um. Ajuda aí, eu vou pedir o Hildo para orar. O Hildo. Que essa? Está ouvindo aí?